Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel. Vamos para a leitura da semana e eu quero ler um trecho deste livro aqui. Ela disse: Os bastidores da reportagem que impulsionou o Me Too, o movimento Me Too. E aqui é todo o texto detalhado da investigação em relação aos abusos em Hollywood. Existe um filme sobre isso também. E eu quero ler especificamente um trecho do capítulo 3, intitulado Como Silenciar uma Vítima. No meio de julho, com Jodie focada em Hollywood, Meghan se voltou para uma pergunta investigativa básica. Existiria algum registro público do comportamento abusivo de Weinstein? Afinal, havia leis para proteger vítimas de assédio sexual e, ao menos em teoria, agências governamentais para impô-las. Se Weinstein fosse um assediador em série, que foi o investigado, né? Algumas de suas vítimas talvez tivessem registrado queixa na Comissão para Oportunidades Iguais de Emprego, na esfera federal ou nas agências estaduais correspondentes em Nova York e Los Angeles, cidades onde Weinstein tivera empresas. Não havia nada na agência federal nem na de Nova York. Mas Grace Ashford, uma jovem e sagaz pesquisadora que só estava no New York Times havia um mês, conseguiu um relatório do Departamento para Moradias e Empregos Justos da Califórnia, que continha diversas queixas relacionadas ao ambiente de trabalho da Miramax. As informações estavam cobertas pelo manto da linguagem ultra-obscura e da burocracia do Estado. Endereços, datas e códigos numéricos, denotando a natureza da alegação e como foi resolvida, mas nada sobre quem eram as pessoas ou o que havia acontecido com elas. No dia 12 de setembro de 2001, a agência tinha recebido uma queixa de assédio sexual contra a Miramax. Estranhamente, o inquérito foi encerrado no mesmo dia. O relatório dizia que queixosa escolheu ir à justiça, o que normalmente significava que a agência tinha aceitado os méritos da queixa e indicado que ela devia ser levada ao sistema de direito civil. Mas não havia nada além daquilo e não havia nada no registro de processos da Califórnia. Como era possível que uma queixa registrada no governo desaparecesse em questão de horas? Meghan ligou diversas vezes para a agência para perguntar, mas era como ligar para uma casa vazia. Quando ela finalmente conseguiu uma resposta por e-mail, o funcionário disse que a queixa da Miramax e quaisquer outros registros relacionados a ela tinham sido destruídos devido a uma regra da agência que proibia a retenção de documentos após 3 anos. Outra regra proibia que o funcionário fornecesse o nome da pessoa que tinha registrado a queixa. Era enlouquecedor. Depois de insistir mais um pouco, Meghan obteve o nome da investigadora pública que tinha ficado a cargo do caso na época em que ele fora aberto. A mulher estava aposentada. Ninguém na agência sabia onde ela morava. Através das redes sociais e de sites de busca e de endereços, Meghan descobriu que a investigadora morava a leste de Los Angeles e finalmente conseguiu falar com ela por telefone. A entrevista foi curta. A investigadora aposentada tinha cuidado de centenas de queixas durante seu período na agência da Califórnia e não se lembrava daquela. O que é Miramax? Perguntou ela. Na tarde do dia 14 de julho, a equipe do New York Times, que tinha sido formada para trabalhar em matérias sobre assédio depois do furo sobre Bill O'Reilly, incluindo Rebecca Corbett, Matt Bundy, Emily Steele e outros, entrou em fila na sala de conferências Page One para fazer um relatório de metas. A sala não tinha nenhum enfeite, fotos de presidentes, nem de acontecimentos históricos. Mas 2 vezes por dia, os principais editores se reuniam ali para discutir que matérias ganhariam destaque nas edições impressas e digital do jornal. Repórteres quase nunca participavam daquelas reuniões, então o fato de Meghan e Jodie estarem lá fazia com que parecesse muito importante. As novas matérias sobre assédio eram promissoras. 2 semanas antes, Carrie Banner
que cobria o Vale do Silício, tinha publicado uma denúncia detalhada de assédio na indústria da tecnologia, sobre empreendedoras que tentaram obter investimentos de capitalistas de risco e foram sujeitadas a mensagens de texto inapropriadas, apalpadelas e cantadas. Fiquei confuso sem entender se devia ter te contratar ou dar em cima de você. Durante muito tempo, a maioria das mulheres daquela indústria, dominada por homens, tinha ficado em silêncio sobre o problema, acreditando que essa discussão era arriscada ou mesmo tabu. Agora, cada vez mais, elas faziam denúncias juntas. No começo do ano, a Uber tinha sido virada de cabeça para baixo quando a Susan Fowler, uma engenheira que trabalhava para a empresa, escreveu um post num blog descrevendo o assédio e a retaliação que havia vivenciado lá. No artigo de Brenner, mais de 2 dúzias de mulheres tinham feito denúncias. Muitas haviam concordado em ser citadas ou mencionado de investidores específicos. Nas fotos que tinham sido publicadas com a matéria, as mulheres pareciam tranquilas e fortes. Eram pessoas inovadoras que fundavam empresas e esperavam um tratamento justo. A matéria teve impacto. Um dos homens e uma das empresas pediram desculpas. As mulheres foram elogiadas por colegas e leitores por compartilharem suas experiências. A caixa de entrada de Brenner ficou transbordando de novos relatos e sugestões. Aquilo significava que o sucesso da matéria sobre Bill O'Reilly não era mais algo único. Megan e Jody tinham enviado o artigo de Brenner e as reações de apoio por mensagens às suas fontes do caso Weinstein. Como que para dizer sim, é complicado, mas nossa equipe sabe como fazer isso. A reunião começou com atualizações rápidas. Jody e Megan estavam fazendo um progresso lento, porém real no caso Weinstein. Emily Steele estava ouvindo relatos alarmantes de abusos na revista Vice. Catherine Einhorn estava imersa em conversas com funcionárias de restaurantes, lojas, hotéis e construtoras. Susan Tira estava focada em ambientes de trabalho manual que costumavam ser exclusivamente masculinos, como estaleiros e minas de carvão. Em cada indústria, o assédio tinha sua sociologia particular. Nos restaurantes, o álcool era onipresente no ambiente de trabalho, acabando com o bom senso e com as inibições, e os gerentes, em geral, detestavam confrontar clientes que tinham saído da linha. O Vale do Silício era repleto de homens jovens que tinham ficado ricos da noite para o dia e sentiam que não precisavam prestar contas a ninguém. Em estaleiros, canteiros de obras e outros ambientes de trabalho tradicionalmente ocupados por homens, eles às vezes tentavam expulsar as mulheres, expondo-as a perigos físicos. Tira tinha ouvido falar de uma mulher que havia sido largada no fundo de uma mina sem nenhum aparelho de comunicação e de outra que tinha sido abandonada no topo de uma turbina eólica. As jornalistas haviam começado aquele projeto com conhecimento básico sobre assédio sexual. Desde a década de 1960, diversas leis tinham sido criadas para proteger pessoas de investidas indesejadas no ambiente de trabalho. Assédio sexual não era crime, a não ser que envolvesse estupro ou agressão, mas era uma violação das leis federais de direitos civis. Todos na sala sabiam das histórias sobre Clarence Thomas e Bill Clinton. Mas naquela ocasião, quando os repórteres juntaram tudo o que estavam descobrindo em diversas indústrias, compreenderam algo mais profundo. Algumas das armas pensadas para lutar contra o assédio sexual permitiam que ele continuasse acontecendo. Emily Steele percebeu o primeiro sinal daquilo durante o trabalho sobre a Fox e Bill O'Reilly. Sabia-se que muitos casos de assédio sexual eram resolvidos com acordos extrajudiciais, e Steele e Michael Schmidt já tinham revelado que os acordos feitos por O'Reilly e pela Fox incluíam indenizações, mas impunham cláusulas de confidencialidade, basicamente pagando pelo silêncio das vítimas. Mas os termos específicos dos acordos exigiam mais investigação. Pelo que Steele estava descobrindo, os termos dos acordos faziam com que eles não parecessem transações legais legítimas, mas maneiras de encobrir a verdade. Eles incluíam diversas cláusulas restritivas. As mulheres tinham sido obrigadas a entregar todas as evidências que possuíam, gravações de áudio, diários, e-mails, backups, qualquer vestígio da prova, para O'Reilly e seus advogados.
Elas, em um dos casos, seus advogados tinham sido proibidos de ajudar qualquer outra mulher que pudesse ter queixas similares contra o apresentador. Se fossem convocadas a depor, as mulheres precisavam avisar O'Reilly e sua equipe que poderiam contestar a citação. O advogado de uma das mulheres concordou em trocar de lado para prestar auxílio jurídico a O'Reilly sobre questões envolvendo assédio sexual, de acordo com a cláusula do acordo. Outras das supostas vítimas prometeu nunca fazer afirmação desrespeitosa sobre O'Reilly ou a Fox News, por escrito ou orais, diretas ou indiretas, e nunca responder a jornalistas que entrassem em contato com ela querendo falar do assunto. Como parte do acordo, ela confirmou que não tinha registrado queixa em nenhuma das agências governamentais responsáveis por combater o assédio sexual, incluindo a EEOC. Em troca, uma suposta vítima recebeu 9 milhões de dólares e outra 3,25 milhões. Se violassem qualquer uma daquelas cláusulas, poderiam perder o dinheiro. O que quer que O'Reilly tivesse ou não feito com as mulheres era assim jogado num poço fundo para jamais ser recuperado. Dinheiro por silêncio. Esse era o combinado. Naquele verão, conforme Steele continuava a investigar O'Reilly, ela passou a se fazer perguntas mais amplas. Seriam as cláusulas legais? Poderia haver mulheres no país inteiro assinando documentos como aqueles todos os dias, muitas vezes sem que ninguém soubesse? Estariam os advogados especialistas em assédio sexual realmente enfrentando o problema ou apenas fazendo uma pilha de acordos só para ganhar dinheiro? Steele sugeria aos editores que o jornal investigasse aquelas questões. Então Corbett passara a tarefa para Jodie. Quando não estava tentando entrar em contato com estrelas de cinema, a repórter ligava para os advogados e juristas do país todo, desde advogados trabalhistas com escritórios em cidades pequenas até acadêmicos renomados. Desse modo, ela contou o que tinham descoberto. Cláusulas como aquelas que Steele havia descrito não eram aberrações, disseram os advogados. Tratava-se de uma prática padrão para lidar com assédio sexual. Muitas vezes era a única maneira usada para lidar com o assunto. As mulheres tinham bons motivos para assinar os acordos, enfatizavam os advogados. Elas precisavam do dinheiro, queriam privacidade, não viam nenhuma opção melhor ou apenas queriam deixar aquilo para trás. Podiam evitar o estigma do dedo duro, mentirosa, mulher fácil ou pessoa que vivia processando todo mundo. Aquela era uma forma de receber uma indenização e tocar a vida. A alternativa, levar aquele tipo de processo para um tribunal, era dolorosa. As leis federais de combate ao assédio sexual eram fracas, deixando de fora muitas pessoas. Freelancers, a quem trabalhavam em empresas com menos de 15 funcionários, por exemplo. A prescrição do prazo para registrar queixa na esfera federal podia ser de apenas 180 dias e a indenização garantida era de, no máximo, 300 mil dólares. Não necessariamente suficiente para cobrir o que se deixava de ganhar ou contratar um bom advogado. Não era de espantar que as vítimas muitas vissem os acordos extrajudiciais como mais seguros. Aqueles acordos funcionavam para os advogados também, principalmente no aspecto financeiro. Eles, em geral, recebiam sobre o valor da causa, apenas se o cliente recebesse, e ficavam com pelo menos um terço como honorários. Perder no tribunal significaria não ganhar nada. Assim, as indenizações por assédio sexual haviam se transformado numa pequena indústria. Alguns advogados combatiam as exigências mais punitivas, mas outros as endossavam ou capitulavam para ganhar recompensas maiores. A própria EEOC, a agência do governo que deveria fazer valer as leis contra assédio sexual, muitas vezes fazia acordos confidenciais. A instituição detinha muitos poderes e seu decreto de fundação exigia que fizesse acordos extrajudiciais sempre que possível, em geral revelando poucos deles. Internamente sabemos quais são as empresas com mais queixas, disse Chai Feldblum, que na época era presidente da EEOC para Jodie. Mas a agência era proibida de divulgar aquela informação. Antes de aceitar o emprego, uma mulher não podia verificar na EOC qual era a história de assédio do seu futuro empregador. Não era à toa que Meghan não tinha conseguido encontrar nada sobre as queixas antigas contra a Miramax, registradas na agência da Califórnia. Aqueles órgãos obtinham informações cruciais,
com dinheiro público e quase sempre precisavam trancá-las num lugar ao qual pouca gente tinha acesso. George foi direto ao ponto. Os Estados Unidos tinham um sistema para silenciar queixas de assédio sexual que muitas vezes ajudava os assediadores a continuar com suas práticas, em vez de impedi-los. Era comum que as mulheres assinassem um documento que tirava delas o direito de falar sobre suas próprias experiências. Os assediadores, com frequência, seguiam em frente, encontrando novos terrenos onde cometer os mesmos atos. As indenizações e os acordos de confidencialidade quase nunca eram examinados nas salas de aula das faculdades de direito ou no tribunal. Era por esse motivo que o público nunca entendia realmente o que estava acontecendo. Mesmo as pessoas naquela sala, com um longo histórico de cobrir questões de gênero, jamais haviam registrado por completo a situação. Ao sair da reunião, George e Meghan se deram conta do quanto precisava ser investigado. Estaria o público interessado naqueles instrumentos jurídicos obscuros e em suas ramificações? Havia motivos para o otimismo. Depois que sua matéria tinha sido publicada, Brenner fora procurada por ativistas e legisladores da Califórnia, querendo mudar as regras do estado quanto à legalidade de indenizações secretas por assédio sexual. Mas se Harvey Weinstein tivesse feito outros acordos além daquele com Rose McGowan, e se aquelas alegações tiverem sido mantidas em segredo por advogados, seria possível encontrar aquelas mulheres? Um pequeno trecho de uma investigação verídica, nomes, locais, datas e todo o acobertamento de abusadores na indústria de Hollywood. E como o sistema protege assediadores, não protege vítimas. Fica aqui a dica da leitura da semana. Boas leituras e até a próxima.